Em transmissão ao vivo, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, explicitou os mecanismos que vêm sendo utilizados para destruir as liberdades individuais, suprimir a liberdade de expressão e subjugar a população para manter o poder nas mãos de uma classe corrupta. O embaixador explicou que, no contexto em que o poder fica nas mãos de uma elite, há uma operação psicológica para que o povo não consiga se insurgir contra esse poder. Araújo explicou que um dos elementos que são utilizados por essa elite corrupta é o crime organizado, que, ao invés de ser combatido, na prática é estimulado. Ernesto Araújo mostrou que, para essa elite, não importam os males causados ou potencializados pelo crime organizado, já que eles só pensam em como vão manter seu próprio poder e controlar a população. Nesse contexto, a elite se utiliza dos efeitos causados pelo crime organizado na população. Ele disse, porque o crime organizado também serve para destruir o tecido social, para rasgar o tecido social, para vulnerabilizar a população. Alguém que passa o dia inteiro com medo de ser assaltado tem mais dificuldade, obviamente, para se articular politicamente contra uma elite que o domina. O embaixador prosseguiu explicando que o crime organizado é fonte de recursos para essa elite, seja de forma direta, seja servindo como justificativa para o aumento de impostos. O embaixador apontou que outro aspecto dessa operação de dominação é a corrupção, que é mantida como fonte de recursos, mas também como forma de manutenção do poder nas mãos da elite corrupta. Ele disse: tanto a promoção ou a impunidade do crime comum quanto do crime de corrupção desmoralizam a sociedade. Araújo exemplificou. Então as pessoas olham, quem que está se dando bem é o ladrão. Então por que eu não serei ladrão? Então por que eu vou combater o ladrão aqui no meu bairro se eu vejo o ladrão nacional se dando bem? Por que eu vou passar valores para a próxima geração de honra, de honestidade, de probidade, se esses valores são punidos na sociedade e se quem tem chance de subir na vida é quem justamente pratica o inverso, pratica a roubalheira, corrupção, etc. Então, a corrupção ela é um instrumento moral, ela é um instrumento econômico, é um instrumento de desmoralização justamente da sociedade, de esgarçamento ainda maior do tecido social, de quebra ainda maior de qualquer coesão que permita à sociedade se articular contra o Estado. E ela é uma maneira de trazer mais recursos para a mão das elites. O embaixador explicou, então, tudo o que acontece no mundo e também na América Latina, mais ou menos desde o ano 2000, vai no sentido de retirar poder do indivíduo e colocá-lo na mão não exatamente do Estado, colocá-lo através do Estado na mão da elite dirigente, que é a grande justificação para isso. Araújo apontou. O judiciário, em vários países e também no Brasil, ele vai se tornando, nesse período, a casa de máquinas da elite. E ele vai se tornando a blindagem da elite. É ele que blinda a elite do povo. E ele deixa de ser a casa das leis. Ele passa a ser a casa do poder. Ele passa a ser a casa que mantém o poder dos poderosos, entre os quais os próprios membros do judiciário, mas não apenas eles. E esse judiciário, nesse esquema de poder, ele é alçado a esse papel pelas elites, mas ao mesmo tempo ele não pode reinar sozinho, porque ele depende dessas elites políticas e dos serviços que ele presta para essas elites políticas. Ele ganha uma fatia muito importante do poder em todo esse esquema, mas não exerce esse poder sozinho. Então, o próprio termo juristocracia talvez não seja o melhor termo para a gente caracterizar, porque ele dá uma ideia de uma prevalência absoluta dos poderes judiciários, e não é exatamente assim. Os do Poder Judiciário são aqueles que justificam e, de certa forma, dão mais as caras nessa justificação, nesse combate contra o povo e nessa blindagem da elite. Mas eles estão ali juntinhos nos seus jantares com o restante da elite. Araújo mostrou que a própria Constituição brasileira foi feita desde o início com a intenção de promover a continuidade desse modelo de concentração de poder das elites. Ele ironizou:
A Constituição de 88, eu acho que ela responde a seguinte pergunta por parte da elite: como é que a gente vai roubar? Como é que a gente vai roubar com cara de democracia? O embaixador apontou que a Constituição promoveu uma cara de democracia para um sistema essencialmente corrupto. Ele disse: é a proposta da Constituição de 88 de prover os instrumentos para uma elite corrupta continuar sendo corrupta, mas por trás de uma excelente fachada, de um muro democrático muito bem pintado, muito bem caiado. O embaixador disse: e como é que isso é feito na prática? Com o surgimento progressivo de um presidencialismo de coalizão que surge já no período de transição do governo Sarney, mas se consolida depois do impeachment de Collor. Araújo explicou como funciona o presidencialismo de coalizão. Você foi eleito pelo povo, mas você governa aqui com uma galera. E você tem que distribuir favores, emendas para um e para outro. E o judiciário, eu acho que ele fica um pouco como um poder de reserva inicial. Acho que já existe ali um papel a ser representado pelo judiciário na Constituição de 88. O embaixador ponderou: mas como papel, ele depende do ator. Então você tem lá um filme, você tem lá um papel, personagem X. Mas se você escolher o ator tal, o ator outro, aquele papel vai ser completamente diferente. Um dos desafios do diretor, do produtor de um filme, é escolher os bons atores para cada papel. Então, aquilo está na Constituição. É uma sugestão de como as coisas podem funcionar. Depende, em grande parte, dos atores saberem ter o talento para desenvolver aquele papel, e eu acho que, no primeiro momento, os atores do judiciário eram talvez um pouco mais tímidos, mas o papel já estava ali. Nos últimos anos, até mesmo a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e sofrem com medidas abusivas como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade. Tudo isso acontece graças à complacência subserviente do Senado Federal. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Há mais de 29 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. PIX ajude@folhapolitica.org. Assista. Outro aspecto, e é muito mais frequente na América Latina, outros dois aspectos, né, que se tornam ferramentas na mão da justocracia, são o crime organizado e a corrupção. Então, a elite, turbinada na forma de uma justocracia, ela se dá conta do seguinte: olha, crime organizado, está aí, o pessoal traficando e tal, o que a gente faz com isso?
Olha, essa elite, esse esquema de poder, para ele não tem bem e mal, para ele tem o que é útil ou prejudicial a ele próprio. Então, não está querendo saber se droga é ruim ou não, quer saber se droga e tráfico de droga é bom ou não para eles. Então, o que acontece com o crime organizado, né? Se a gente combater o crime organizado, a gente acabar com o crime organizado, como é que vai ser o efeito nessa população aí que a gente quer controlar? A população vai viver mais segura, vai, né, ter mais tempo para pensar, para de repente se opor a nós. Não, então vamos repensar isso aí. Quem sabe o crime organizado é bom para nós? Né? Então, a juristocracia, ela passa a se colocar uma posição, no melhor dos casos, leniente para com o crime organizado. Porque o crime organizado também serve para destruir o tecido social, para rasgar o tecido social, para vulnerabilizar a população. Então, alguém que passa o dia inteiro com medo de ser assaltado tem mais dificuldade, obviamente, para se articular politicamente contra uma elite que o domina. E, além do que, o crime organizado ele permite uma canalização de recursos muito interessante para a elite. Quer dizer, a elite, através de permanentes mecanismos de aumento de impostos, você vê que no mundo inteiro, né, nos últimos 20 anos, o imposto só aumenta em todos os lugares do mundo. Então, cada vez mais recursos passando do cidadão e podendo ser livremente utilizados pelo cidadão, pelo indivíduo, passando para as mãos da elite política. E isso, digamos assim, legalmente. Mas, além disso, né, o crime organizado, o que ele faz? Ele toma dinheiro das pessoas, né, toma mais dinheiro ainda das pessoas e o que ele faz com esse dinheiro? Acho que, né, a gente pode imaginar muitos casos onde as elites encontrem maneiras de capturar parte desses fluxos de recursos provenientes do crime organizado. E outro aspecto, isso, enfim, falei muito presente na América Latina, embora não apenas na América Latina, né? Mas é muito importante para nós. E a corrupção, né? A corrupção. Então, a elite, obviamente, ela fala assim, a gente vai combater a corrupção, a gente vai deixar a corrupção rolar solta. Né? Vamos ver, vamos fazer aqui um prós e contras, uma tabela de prós e contras. Né? Se a gente combater a corrupção, o que acontece? Acontece que a política vai ficar um negócio mais estruturadinho, né? Vai atrair gente mais honesta, essas pessoas vão começar a olhar, dizer, vem cá, vamos governar mais para a população e menos aí para a destruição da sociedade, vamos ver direitinho imigração, vamos ver direitinho o tema de clima, isso seria, né, uma população, um sistema político que consegue se livrar da doença da corrupção. Não é bom para a elite, né? Então, se a corrupção continuar, então você tem ainda mais recursos, né, dos países, das pessoas sendo transacionados nas mãos daquela elite. Você tem mais poder para aquela elite, você tem menos poder para a sociedade, e tanto a promoção ou a impunidade do crime comum, digamos, quanto do crime de corrupção, desmoralizam a sociedade, desmoralizam os valores. Então as pessoas olham, quem está se dando bem é o ladrão, então por que eu não serei ladrão? Ou então por que eu vou combater o ladrão aqui no meu bairro se eu vejo o ladrão nacional se dando bem? Por que eu vou passar valores para a próxima geração de honra, de honestidade, de probidade, se esses valores são punidos na sociedade e se quem tem chance de subir na vida é quem justamente pratica o inverso, pratica a roubalheira, a corrupção, etc. Então,
A corrupção ela é um instrumento moral e ela é um instrumento econômico, ela é um instrumento de desmoralização justamente da sociedade, de esgarçamento ainda maior do tecido social, de quebra ainda maior de qualquer coesão que permita à sociedade se articular contra o Estado, e ela é uma maneira de trazer mais recursos para a mão das elites, né? Então, né, tudo que acontece, acho que no mundo, e também na América Latina, mais ou menos desde o ano 2000, vai no sentido de retirar poder do indivíduo e colocá-lo na mão, não exatamente do Estado, né? Colocá-lo através do Estado na mão da elite dirigente. E a grande justificação para isso é a juristocracia, é o constitucionalismo, olha, lembra da República de Weimar, não podemos ter população em geral mandando, temos que ter os iluminados. Então, o judiciário, em vários países, certamente no Brasil, ele vai se tornando, nesse período, as casas de máquinas da elite, né? E ele vai se tornando a blindagem da elite, é ele que blinda a elite do povo, né? Ele deixa de ser a casa das leis e ele passa a ser a casa do poder, ele passa a ser a casa que mantém o poder dos poderosos, entre os quais, claro, os próprios membros do judiciário, mas não apenas eles, né? Esse judiciário, nesse esquema de poder, ele é alçado a esse papel pelas elites políticas, mas, ao mesmo tempo, ele não pode reinar sozinho, porque ele depende dessas elites políticas e dos serviços que ele presta para essas elites políticas. Claro, ele ganha uma fatia muito importante do poder em todo esse esquema, mas não exerce esse poder sozinho. Então, o próprio termo juristocracia talvez não seja o melhor termo para a gente caracterizar, porque ele dá uma ideia de uma prevalência absoluta dos poderes judiciários, e não é exatamente assim, né? Os poderes judiciários são aqueles que justificam e, de certa forma, dão mais as caras, né, nessa justificação, nesse combate contra o povo e nessa blindagem da elite, mas eles estão ali juntinhos, né, nos mesmos jantares com o restante da elite. E o Brasil é um caso importante desse processo, um caso, enfim, cada caso é especial com suas particularidades, mas é um caso que não destoa muito desse processo. Então, claro que a gente sempre pode recuar mais, mas no Brasil esse processo que a gente está descrevendo aqui, ele nasce mais ou menos junto com o primado das elites no final da Guerra Fria, né, com o caso das elites dos países desenvolvidos, com o desaparecimento aparente do inimigo externo. Enfim, então surge no Brasil com a Constituição de 1988 e a chamada redemocratização. A Constituição de 1988, toda a Constituição, acho que a gente pode ver de uma certa maneira, que é o seguinte: a quais problemas essa Constituição responde, a quais perguntas ela dá uma resposta. A Constituição de 88, acho que ela responde a seguinte pergunta, por parte da elite, né? Como é que a gente vai roubar? Né? Como é que a gente vai roubar com cara de democracia? Porque a elite tinha se acostumado a roubar, e não conseguia roubar tanto, talvez, durante o regime militar, né, sem muita cara de democracia, como a gente sabe. Tinha roubado antes, né, na democracia de 1946, 1964, tinha roubado no Estado Novo, tinha roubado na República Velha. Mas agora, se não dá mais para ser dentro do regime militar, o regime caiu de podre, como é que a gente vai continuar roubando? Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai dar
a isso a cara de democracia e dizer ao mundo que nós temos e ao Brasil que nós temos um regime democrático e não um regime cleptocrático ou plutocrático. E a Constituição dá uma boa resposta para isso, né? Os instrumentos que ela reúne, se você filtrar tudo, surge isso. Olha, roubalheira com cara de democracia e, portanto, com o prestígio de uma democracia por oposição a uma chamada ditadura anteriormente existente. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui